e a gente ficava, bom, tinha prova com os plasmós, aí eu lembro até hoje do formato do plasmós, que a doutora Diana mostrando. Essa era a sala da histologia, doutora Aristides, doutora Diana, enfim, isso foi em 1991. E então, só tenho lembranças boas aqui, né? Quando a gente chega, acaba sendo bem. Isso é 4 anos que eu não vinha, né? Porque foi 2019, aí teve a pandemia, tudo. E até me errei no trânsito aí, o trânsito aumentou muito nesses 4 anos. E não imaginava não só em São Paulo, como aqui no trânsito. Então, desculpa pelo atraso. Mas eu pensei em fazer aulas, colocar uma coisa nova. Aí eu falei assim: quer saber? Eu vou dar minha aula que o doutor já viu na minha linha de docência. Eu acho que para os residentes, para alunos, ela é mais completa. Depois, se o Júlio e o Eduardo quiserem discutir algo mais, aí a gente continua depois da aula. Então, ela jogou, né? Na linha de docência, a doutora já viu, a gente estava no tempo direitinho e tudo ensaiado. Aqui vai ser mais informal. Então, vou às vezes parar mais, às vezes vou acelerar mais por causa do tempo que eu estou atrasado. Mas vamos lá, então eu falei, eu sou formado em Sorocaba, residente de Sorocaba, e foram meus professores aqui, todos que estão sentados aqui. Eduardinho é meio contemporâneo, meu pai dele foi meu professor, e então é um prazer imenso estar aqui. E eu também fui dos Corosos Bigodudos, eu também fui dos Bigodudos aí. Essa história da cima de tudo depois eu te conto. Enfim, estudei em Sorocaba, joguei futebol na faculdade, toquei na bateria, fui coral, chomé, e tive a oportunidade de conhecer os professores que aqui estavam na época, e os professores de ortopedia que nos marcam, né? Eu estou até emocionado, porque estou saudando do doutor André. Então vamos lá, vamos falar primeiro do episódio anterior. Então aqui quando você faz uma aula para docência, você tem que ser, a aula tem que ser bem chata, assim, tem que ser ser muitos efeitos, tem que ser uma coisa mais direta, então você já coloca os tópicos que vão ser abordados. Então nós vamos colocar, começando sempre pela história, né? Então, na verdade, a primeira descrição do ligamento cruzado anterior, na realidade, foi o papiro de Edwin Smith, que foi encontrado, que ele foi datado de 1700 a.C. Mas o original papiro de Edwin Smith, esse foi o papiro que o Edwin Smith achou. Ele era datado de 1700 a.C., mas ele era uma cópia de um papiro original de 3.000 anos antes de Cristo. Então, 3.000 anos antes de Cristo, já tinha no Egito uma dissecção de cadáver, já descrevendo o ligamento cruzado anterior. E aí, a estabilidade do joelho, aí depois veio, aí a gente vê, aí aqui Hipócrates, né? A estabilidade do joelho após o trauma poderia ser atribuída a lesão dos ligamentos. Então, Egito, Grécia, Roma, né? Império Romano, Galeno era o médico dos gladiadores. Aí ele que colocou o nome, né? O termo ligamento cruzado. Então, Egito, Grécia, Roma. E aí começa, daí você tem mais os Estados Unidos e França, né? O Weber, na realidade, ele colocou descrição do ligamento com muitas características que conhecemos hoje. Eu acho o ligamento cruzado anterior, a gente vai falar bastante assim, mas o Weber já começou a falar como ele era de extensão, como ele era de flexão, e na realidade, Bonnet descreveu o mecanismo do pico-shift, né? Era uma subluxação, e vocês sabem bem o que é o pico-shift, né? E eles vão saber um dia também. Mas na verdade é um teste que é meio que patognomônico para a lesão do LCA. Quando você faz e você sente aquele solavanco, ele é o teste, devido a esse mecanismo que Bonnet descreveu em 1845. Knowles descreveu o teste de Lachman, que é uma característica do teste da cabeça. O cabeça faz em 90, o Lachman você faz 20, 30 graus. E engraçado, né? Knowles era grego e ele foi para a França estudar, e na verdade ele fez o doutorado dele na França, escrevendo isso. Então, essas mudanças, né, de estudar fora, então, chegou um
meus trabalhos, que eu também fui para fora para estudar. A primeira cirurgia de LCA, ela foi atribuída a Mayo Robson, em 1897, mas ela só foi publicada em 1903. Então, Mayo Robson foi o primeiro que publicou a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Em 1917, Ray Brooks publicou um relato de caso, uma tira do face lata. Ela tirava o face, com essa tira ele cortava e passava por aqui. Mas já, numa região bem, se você for ver, em 1917, como ele fazia uma posição bem o que é hoje mesmo, né? E usando o trato do face lata. Galeazzi, mesmo Galeazzi, da mão, ele descreveu o uso de tendões flexores, você entendia no braço, hoje é muito usado também. Em 1963, Jones publicou o uso do tendão patelar. Aí o Júlio e o Eduardo sabem bem que Jones passou a ser chamado como era a cirurgia de Jones, né? Era a cirurgia de Jones, que era a cirurgia do tendão patelar, que foi que, na realidade, foi na minha época de residência que fazia a cirurgia de Jones. E eu fiz muito com o Dr. Eduardo. O Júlio já fazia flexores às vezes, mas eu fiz muito com o Dr. Eduardo que tendão patelar, ainda que ele abria aqui assim, abria aqui assim, afastava a gordura e entrava super anatômico quando era aberto. Você entrava reto, e a artroscópio fazia isométrico. Então, mas a técnica de Jones foi uma técnica que ficou muito. Então, no final dos anos 90, 97, 98, 99, quando eu fiz residência aqui, a gente fazia muito a técnica de Jones. E na década de 80, teve duas grandes inovações nessa publicação aqui, né, de Dandy. Ele publicou na mesma publicação o uso de reconstrução assistida por artroscópio e um tendão enxerto sintético. O artroscópio veio e ficou até hoje. Esse enxerto sintético não deu certo, começou a ter muita sinovite, muita reação, e não deu certo, mas o artroscópio está aí até hoje. Na década de 90, né, a técnica de Jones ele escreveu em 70, mas em 90, falei em 97, 98, 99, foi meus anos de residência aqui, era a técnica padrão ouro. E mesmo no ano 2000, quando eu fui fazer o R4 já na Escola Paulista de Medicina, também era esse aí que usava. Então, contando um pouco da história, vamos contar um pouquinho da embriologia. Que é importante para eles também saber que o LCA é isso aqui, né, os estágios de carne, isso vem na embriologia como um todo. Quem vai fazer nefrologia tem a parte do rim, quem vai fazer cardiologia tem a parte do coração, e aí vai. Mas o ligamento cruzado anterior, ele já aparece na oitava semana de idade gestacional, né? Então, se ele já aparece na oitava semana de idade, no estágio 23 de carne. Então, aqui assim, nós já temos o ligamento cruzado anterior formado. Isso aqui são 8 semanas. Às vezes a mulher não sabe que está grávida, o LCA já está formado ali. Enfim, era isso, né? Então, mais ou menos os estágios. Também já dá para ver ramos da artéria genicular, média, né? Mas o estágio 21 totalmente formado. Daí esse foi minha tese de doutorado, o doutorado também foi minha tese de doutorado. E eu fiz esse trabalho em Pittsburgh e depois eu apresentei na Escola Paulista de Medicina, onde nós secamos fetos, só para você ter uma ideia. Aqui é um tamanho de joelho de feto. Não era tudo sob o microscópio para secar, para poder enxergar essa visão aqui. Na realidade, o aborto espontâneo, né, nos Estados Unidos, o aborto é permitido, então não tinha muito feto lá. E o doutor me corrigiu na minha tese. Não sei se eu lembro, doutor, eu falei assim: não, por que feto? Alguém me perguntou por que feto, eu falei: porque feto você enxerga melhor as estruturas, tá? Para com isso, feto, porque tem bastante, né? Tem bastante feto para secar. Nos Estados Unidos tem muito feto para secar, porque tem aborto, o aborto é permitido por lei. Então até 29 semanas você pode fazer 29 semanas de idade gestacional. Então tinha muito aborto lá. Então, com isso, eu fiz o estudo, mas também era para ver, né, o feto comparado com o adulto, e tem alterações que nós vamos ver aqui. A gente faz uma incisão para a medial, uma inversão para a
patela, como se fosse uma prótese. E aí a gente já vê aqui o ligamento mucoso. Quando você tira o ligamento mucoso, você vê sempre o ramo da artéria genicular média. Na realidade, o LCA ele é bem vascularizado, pelo menos no feto. Ele é bem vascularizado. E você vê que esse ramo da genicular média ela vai até o menisco lateral. Enfim. E aí, quando você faz corte, você vê uma grande quantidade de vasos. Essa doutora dentro dessa aqui, fica orgulhosa de mim. Você vê grande quantidade de vasos aqui, né? Então, tem bastante vasos no feto. E você vê que tem bastante célula nesse ligamento. Na realidade, então, o ligamento cruzado anterior, né? Já no feto, o que nós percebemos aqui, ó, isso aqui, ó, não sei se vocês conseguem notar aqui, ó, né? Mas tem, você pegar o LCA assim, se puxar o LCA do fêmur, ele avulsionava total. E você vê bem formado aqui, até o formato meio reto aqui, né? Meio que semicircular, às vezes ele ficava oval. Então variava muito, às vezes era semicircular, às vezes era oval. E nem entramos em detalhes se era semicircular ou oval na tese. Mas o fato é que ele avulsionava do fêmur facilmente. Da tíbia ele não avulsionava. Para você avulsionar da tíbia, você tinha que segurar, né? Você tinha que segurar a pinça aqui assim, segurar a pinça, calava lá e você conseguia arrancar a pinça da tíbia. Se você não colocasse a pinça, ele. Obrigado, ele avulsionava toda a epífise, né? Ele arrancava toda a epífise, mas não avulsionava da tíbia. Até aqui também. Oi. Aqueles slides que estão os pontos, me chamou a atenção, só para a gente. Esse aquele anterior, que estava. Sabe o que está me chamando a atenção? A gente não consegue ver nem no joelho fetal a simetria dos cônios igual no adulto. A mesma coisa no platô tibial. Parece que eles são mais ou menos iguais. Uma hipótese seria que o próprio movimento durante as outras 20ª semana até vai formando aquela igual acontece no quadril na formação. Nós também decidimos estudar em feto para ver isso mesmo, se tinha algumas possíveis alterações, e tem, né? Tem algumas alterações, mas assim, a partir de. Tinha um ultrassom ali que não mostrou, né? Um ultrassom era do meu filho. Quando eu estava fazendo esse trabalho, meu filho estava grávido. E meu filho estava chutando lá no negócio, aí ele falou: ó, já está mexendo no meu joelho. Já está tendo um estímulo mecânico ali, isso vai. Aí eu acho que sim, dá para pensar bem. Aqui você até vê uma diferença de tamanho, mas aqui você não vê. É verdade. E, bom, então isso que eu falei da tíbia do fêmur, né? Ele avulsiona facilmente do fêmur, ele não avulsiona da tíbia. Quando você vai para a histologia, você vê que o LCA na tíbia, ele tem um tecido conjuntivo assim, de transição mais denso, né? Aqui ele é menos denso, né? No fêmur. E, coincidentemente, você avulsiona do fêmur muito mais fácil. Você avulsiona esse fêmur muito mais fácil que isso aqui. Tá? Então, nós fizemos também a comparação ali da dissecção com a histologia. Né? A facilidade de romper o LCA no fêmur, aí nós fizemos a histologia. E aí ele assim, conforme a hora que você entrou na lembrança nuclear, você não deu mais nada que você passava assim a pinça, facilmente você via duas bandas bem divididas assim, a posto-lateral e a anteromedial. E aí, na verdade, os trabalhos em adulto, né, fala, é uma banda só, a gente fala em 3 bandas, Odyssey tinha descrito como uma banda só, que não tinha, era um fecho só, são 2 bandas funcionais, então você em feto, você consegue ver esse septo dividido, você consegue ver às vezes o septo mostrando a divisão entre a banda anteromedial e a banda posto-lateral. Então mostrando mesmo que são 2 estruturas distintas, e a anteromedial ela fica mais proximal e a posto-lateral mais distal. Né? Então a anteromedial e a posto-lateral. E elas mudam, né? O alinhamento dessas bandas mudam com a flexão. Ó, quando você flexiona o joelho,
a anteromedial ela fica mais caída, ela fica mais horizontal, e a posterolateral fica mais vertical. Isso depois nós vamos ver a parte biomecânica delas. Em adulto, aí eu falei de prótese, ele fala que é uma banda só. Ele se escreveu em 3 bandas, ele fala que tem uma outra banda aqui assim, que é intermediária. Mas aqui a gente chama de anteromedial e aqui de posterolateral. Essa é a anteromedial e essa é a posterolateral. Então agora eu vou perguntar para o... Isso aqui foi um estudo que depois eu fiz, e no fim, não estava nada para esse estudo e foi o estudo mais citado dele. Tem muito mais de 450 citações hoje. Que na verdade nós estudamos a origem dele no fêmur, porque nós percebemos que tinha esse cônjuge aqui tinha algumas características anatômicas que davam para facilitar a cirurgia, para guiar o cirurgião na hora da cirurgia, né? E aí, então, na verdade, nós escrevemos essa parede aqui, ó, né? Na verdade, ela chamava de parede intercondilar. Depois também fui chamando a atenção para o anatomista que deveria chamar intracondilar, não intercondilar. E às vezes essa parede aqui não dá para ver tão bem, justamente entre a banda anteromedial e a banda posterolateral, como elas, durante a flexão, aquele ponto ali fica um ponto de tensão, se forma um bumper aqui, né? E às vezes, ó, aqui é mais reto, aqui é mais angulado, e aqui assim se forma um bumper. Esse é o nosso estudo, esse aqui é o estudo de Mochizuki, ele mostrava que o LCA inteiro seria essa parte. Até quando a gente ia funcionar no fêmur, realmente era tudo isso. Eles chamavam isso aqui de fibras remanescentes e a fibra principal aqui. Sendo que a fibra principal seria mais ou menos aqui, e todo o LCA, então ele acaba colocando o ponto dele mais próximo disso aqui. E não aqui no centro, não, aqui seria mais próximo de todo o remanescente. Mas as fibras principais ficam aqui, então ele busca um pouquinho mais alto. Às vezes as pessoas fazem um pouquinho mais bem baixo, bem caído. Mas eu não vou ficar dando aula para o Eduardo e para o Júlio aqui não, vou falar para vocês. Então, mas eu acho que é importante vocês saberem a parede intercondilar lateral, que é essa divisão que tem aqui. Ela não chega a formar uma parede, mas ela forma um bump aqui assim. Né? Essa é a parede intercondilar lateral. E a parede... Não, a parede intercondilar lateral é essa aqui. A bifurcada que divide a anteromedial e a posterolateral é aqui assim. Essa aqui. Então você, numa artroscopia, né? Aí está a parede bifurcada. Então você acaba sentindo um bumpzinho aqui, ali atrás. Né? Quando a gente fazia o isométrico, era bom porque a gente sabia onde tinha 11 horas no relógio. Aqui, né? E aqui seria a parede intercondilar. E a hora que você coloca, essa foto está legal, coloca em decúbito lateral, você vê a banda posterolateral aqui, a anteromedial aqui, e, ó, essa é a parede bifurcada. Você, durante a endoscopia, você consegue ver, mesmo em feto, ele apresentava algumas feto, eu voltei a buscar, olha aqui a banda anteromedial, a banda posterolateral, aquele septo, e aqui a parede bifurcada. Aqui, ó, uma anatomia parecida com essa aqui, vem a banda posterolateral, a banda anteromedial. Esse bump aqui é a parede bifurcada. Nem sempre você acha isso tão facilmente, mas esse próprio paper mostrou que 60% você consegue visualizar bem essa parede aqui, e visualizando íngua. Você coloca ali o túnel, você coloca o túnel na posição bem anatômica. Poxa, não vai falar alguém aqui. Na verdade, tem uma confusão muito grande da parede do residente. Quando nós escrevemos a parede bifurcada, a gente falou assim: a parede do residente. O residente estava certo. Não, o residente não está certo. O residente raramente está certo. Né? Então, assim, porque a parede do residente, na realidade, ela foi escrita por Brutus, e ela no intercôndrio, no teto do intercôndrio, assim, quando você. É por isso que uma pena um pouco. Deixa eu ver se você pegar mais uma vez. Está aparecendo aqui, tudo bem. Ó, aqui é a parede do residente, ó. Essa é a parede do residente. Deixa eu voltar. Essa é a parede do residente. Ó. Ali é os 11 horas do ponteiro biológico. Essa é a parede. E aqui é a parede bifurcada.
coisas diferentes, né? Então o aparelho do residente, na verdade, é um erro mesmo, que o residente colocava mais anterior, ele não colocava lá embaixo os ossos do relógio, ele colocava mais anterior e ficava tudo muito vertical no anterior da pit, dava impacto do ligamento, enfim. E aí, depois que eu fiz esse trabalho, eu estava de volta no Brasil, até o Daniel Bloch também foi aluno aqui, Moisés Suene também foi aluno aqui, e eles me ajudaram nesse artigo, porque na verdade eu descrevi daí a origem na tíbia. Né? A origem na tíbia tem o ligamento, geralmente a gente usa assim, você pode usar muito a raiz anterior do menisco lateral. Você usa a raiz anterior do menisco lateral e o RCA está aqui. Você pode usar isso como guia, mas nem sempre você pode usar isso como guia, porque muitas vezes ela pode estar aqui, ó, ela pode estar meio ausente, você acaba não. Ó, olha aqui, por exemplo, aqui está a raiz anterior do menisco lateral, o centro da RCA está aqui. Então ela é um parâmetro que na maioria das vezes você pode usar, mas é sempre bom nesse tempo a gente fala para usar os parâmetros mais que menos mudam, são as espinhas tibiais. Então você pode usar a espinha tibial como guia para você reconstruir. Agora eu vou perguntar para os residentes. E aí? Banda anteromedial ou posterolateral? Qual fica tensa e quando? Anteromedial fica tensa aí? A banda posterolateral é extensão, a banda anteromedial é flexão. Perfeito. É isso aí. Mas não é bem assim. É isso aí, é isso que você vai responder na prova, é isso que eles querem ouvir e não deixa de ser uma verdade. Isso aqui é só para mostrar o porquê, né? Na verdade, esse mecanismo, ó, a banda pega pode você voltar aqui. Eu vou dar uma passada para frente mesmo, que é o estudo que vai mostrar os estudos biomecânicos que mostram, na realidade, esse aqui, ó, o estudo de Sakane, tá? Ele fica. Na verdade, a banda posterolateral sim fica densa em extensão, mas a anteromedial é mais constante. Ela é mais flexão, mais menos. Se você for ver aqui, essa é a banda anteromedial. Então, você aplica uma carga durante a flexão. Aqui, 0 a 120 graus de flexão. Não, aqui está a carga, aqui está a flexão do joelho. Aqui está a flexão do joelho, 0 a 90 graus. 0 a 90 graus e aqui é a carga que se aplica. Então, você tem que se aplicar uma carga, ela muda, mas quando você aplica uma carga maior, 110, ela fica um pouquinho mais tensa. Mas você tem que aplicar uma carga, mas é pouca coisa comparada com a banda posterolateral. A banda posterolateral em 15 graus, ela está bem mais tensa do que ela é no resto. Então, na verdade, sim, ela fica mais anteromedial, ela fica mais tensa, mas ela é mais constante. A banda anteromedial é mais constante, por isso que a gente tem que reconstruir mais a banda anteromedial. Bom, aqui, na verdade, eu acho que assim, a estabilidade não é só o ligamento cruzado anterior, né? São várias coisas, os meniscos, os ligamentos laterais, todo o complexo ligamentar que tem ao redor. E aí, isso aqui tem uma discussão muito grande sobre o complexo anterolateral, eu acho que é uma coisa que também não importa, mas eu acho que tem toda essa importância. A instabilidade são diversos fatores que levam à instabilidade. Tá? E, como o Eduardo lembrou no começo da formação, ela está uma morfologia óssea. Aqui, na verdade, é super importante. Quanto maior o offset dos côncavos, maior a translação negativa. Ele não é o offset do Dr. Simonetti, não, pessoal. É o offset aqui, na verdade, é de ápice e a linha dos côncavos. Esse aqui é o offset. Quanto maior o offset, maior a translação, maior a instabilidade. Quanto menor a altura do platô medial, maior a translação anterior da tibia. Quanto maior o slope, maior a translação anterior da tibia. Então, às vezes a gente fica buscando ligamento, uma coisa, justificativa, a gente fica na ideia fixa naquilo. Como nós tivemos a ideia fixa na tua banda no passado, e às vezes acaba deixa de chegar ao todo, né? Então, acho que assim, lógico que o complexo lateral é super importante, todos os ligamentos são importantes, mas às vezes tem coisas a mais, né? Assim, do que somente os ligamentos. Então, os meniscos, a cápsula e a morfologia óssea é super importante.
sério que for seu cônjuge, maior a translação anterior ativa. Se tiver um cônjuge mais ovalado assim, ele é mais estável do que um cônjuge menos ovalado. E aí, tendo maior altura do cônjuge femoral medial, maior a translação anterior ativa. Aqui, ó. Aqui você translada menos, aqui você translada mais. E o slope, como nós dissemos, né, quanto maior o slope, maior a instabilidade. E hoje, muita gente acaba falando, eu construo sempre o ligamento lateral, ou eu faço isso, eu faço aquilo. Para falências de ligamento cruzado anterior, inclusive já fizeram ligamento anterolateral e falhado também, tem-se uma osteotomia da tibia. Você faz uma osteotomia para diminuir o slope. Então, um slope acima de 13, 12, você pode, os franceses, mesmo nos Estados Unidos, alguns fazem uma osteotomia para você diminuir esse slope. Eles ficam colocando o ligamento lá e o negócio está na morfologia óssea. E o slope também é um fator de risco para a lesão, da lesão do LCA. Outro fator de risco para a lesão do LCA é o ciclo menstrual. Se você for ver aqui, olha aqui, tudo isso aqui, esses xizinhos, são quando um grupo de mulheres lesado no LCA. E elas lesam muito mais próximo do pico do estrógeno do que da progesterona. Então, ou seja, ele é extremamente dependente, tem relação com o ciclo menstrual da lesão do LCA. Então, a mulher que joga handball, no ciclo de estrógeno é um alto grupo de risco, tem que sempre tomar cuidado e pode fazer prevenções e tudo mais, mas tem até alterações com o ciclo menstrual. O estreitamento do intercôndrio, o IMC aumentado, pronação do pé, valgo de ângulo do joelho, situação genética, está descrito em gêmeos, enfim, a gente acaba operando os irmãos, né? Eu operei um rapaz uma vez, daí o irmão dele veio para. Não, a irmã dele veio, que também rompeu. Eles falaram assim: olha, só vou passear com a minha família, não sei se era no Chile ou na Argentina. Na volta, a gente opera. A hora que ela voltou, o outro irmão que tinha operado lesou na viagem. Assim, eu operei os três em questão de meses. E aí, assim, esse é o mecanismo do trauma. Eu acho que o trauma mais comum que a gente acaba vendo no futebol, né? Você para o pé, você roda o tronco, na verdade, roda interno, né? Por isso que o fêmur roda interno, né? Mas a perna fica fixa, então ela faz uma flexão, faz o valgo e dá a sensação de rotação externa, mas na verdade a rotação interna, a perna fica, a perna e o pé ficam fixos, né? E dá essa sensação de rotação externa. Na verdade, a rotação interna do tronco do fêmur, com o pé fixo, o valgo, flexão. Esse é o mecanismo mais comum, né? Mas também tem outros, né? Você pode fazer uma adução de flexão, rotação externa do fêmur. Mas esse é o mais comum. Até a hiperextensão também é escrito, mas o mais comum é aquele ali. É bem mais comum em homens jovens, né? Na realidade a idade geralmente acaba sendo 19 a 24 anos, né? Geralmente esse aqui, as mulheres acabam um pouquinho mais cedo, os homens às vezes continuam. Isso vem mudando com a prática esportiva de todo mundo, inclusive vem aumentando com as mulheres. E na realidade nos Estados Unidos, como a mulher joga futebol, o soccer nos Estados Unidos, o handball, aqui a gente pega muita mulher no handball, nos Estados Unidos é o soccer, é o futebol. Elas jogam futebol muito mais que aqui, elas vão balançar no futebol. E aqui o homem rompe no futebol frequentemente. Só ver se eu está no tempo aqui. Acaba às 9 horas, né? Até as 9 horas você vai? Então, acho que assim, a história, né? Na fase aguda é uma dor incapacitante no momento do trauma, o derrame articular, mas limitação funcional, só mesmo o palmeirense, como o Dudu, né? O palmeirense consegue romper o LCA e continuar jogando, que nem o Dudu fez. Aí depois
mas geralmente você não consegue, é um incapacitante no momento do trauma. Recentemente, brincadeiras à parte, recentemente do Palmeiras rompeu o LCA e ele não, continuou jogando. Aí ele viu que tinha alguma coisa estranha e falou, não, vou sair. E ele saiu, para ele não doeu tanto, mas geralmente dói muito. Em caso de uma articular, uma limitação funcional. E na fase crônica, sem estabilidade, sem segurança, uma hipotonia do quadríceps, dificuldade para saltar e mudar de direção, desempenho esportivo prejudicado. Essa atrofia do quadríceps, hipotonia e hipotrofia do quadríceps, coisa que você vê na primeira semana pós-LCA. Rompeu, já perde. Muito impressionante assim, como que rompe e já passa a perder a massa muscular. Então aí o teste de lado, o pivot shift, ó, vendo esse solo, esse é o pivot shift, e a gaveta anterior, a gente mostrando ali a gaveta anterior. Esses são os exames físicos, o exame físico tipo, quem que é o RM? Quem que é RM? Quem que é o RM voluntário? João, escreve aí o teste de lágrima, o shift de galego. Sabe, então R2, então, vamos só, está dando muito plantão de socorro. Vai, R2, você vai escrever lá com o shift. R3, outro aqui, vai sobrar para a gente aqui. Ninguém sabe escrever? Vai lá, fala aí. Força, vamos. Você faz a penetração da tíbia com as duas mãos assim. Estabiliza o fêmur com a mão esquerda. 30 graus. Perfeito. E o shift tem. O shift tem diversas maneiras, a gente pode interna, externa. Mas na realidade, quando você estende a perna acumula a tíbia surge. E a hora que você dobra com 20, 30 graus, o trato tibial reduz. Então a redução do pivot shift é feita pelo trato tibial. A flexão, a hora que você vai de extensão, você vai dobrando de 20, 30 graus, ele reduz. Então o pivot shift que tem aqui, na verdade, é a redução. A redução da substituição da tíbia. Olha lá, pum, ela foi para frente. E é muito difícil mensurar isso aqui, né? A gente mensura uma cruz, mas assim, medir, quantificar isso é mais difícil. Então, toda vez eles tentam quantificar o pivot shift e na verdade fica meio como acelerou, eles acabam vendo a aceleração na hora da redução, né? E não necessariamente a instabilidade rotacional, e sim Mas tem outros testes, que eles começaram a surgir, né? Deve ter uma sensibilidade pelas lesões agudas e lesões parciais. Você já fiz isso aqui em campo, já jogando futebol, mas na realidade é o seguinte: o negativo, quando você empurra a perna aqui, você coloca um apoio aqui e você empurra a coxa. O negativo a coxa sobe. E o positivo o pé no certo lugar. Se empurra o pé no certo lugar. Enfim, não é tão prático assim, mas ele é descrito. A gente sempre tem que ver as radiografias do SECOM e às vezes até um afundamento aqui do corpo femoral lateral. Mas a ressonância magnética é um exame de imagem que acaba pegando, e aqui assim você vê o ligamento paralelo ali no mensagem, e aqui você tem que ver a horizontalização das fibras, né? Na verdade tem a horizontalização tem que ser vertical, mais vertical. Aqui ela caiu, ela ficou mais horizontal, e tem a descontinuidade das fibras também. Geralmente você acha um polipus, um edema ósseo no fibral lateral, no platô tibial lateral. E aí é o tratamento. O tratamento é bem, hoje em dia, né, paciente jovem, prática esportiva, a gente indica a cirurgia. Mas a cirurgia, ela sempre deve ser indicada.
Na realidade, assim, se você vê lesão isolada de LCA em pacientes sedentários que fazem atividades lineares sem exigência de um esforço físico no trabalho, você pode tentar um tratamento conservador. Depende, lógico, do grau de instabilidade, mas dá para testar. E tem os copers versus non-copers, que está ali em cima. Na realidade, você tem algumas pessoas que elas conseguem viver sem o LCA e conseguem praticar esportes sem o LCA. Só que você não consegue identificar essa pessoa. Tem um estudo da Fitzgerald, o Kelly Fitzgerald, que é de Pittsburgh, com a Lynn Snyder, que é de Delaware. Na verdade, eles fazem um estudo de eletromiografia com análise de marcha, e o fato é o seguinte: geralmente as pessoas que têm uma coxa muito forte, às vezes talvez eles não precisem de operar o ligamento anterior. Hines Ward era um running back do Pittsburgh Steelers. Ele na realidade, olha, foi que ele jogou futebol americano, foi bicampeão do Super Bowl com os Steelers. Ele jogou futebol americano o ano inteiro, e quando ele chegou lá na faculdade, falou: você não tem ligamento anterior. Vai jogar, não vai jogar? Não tem ligamento anterior desde pequeno, que eu rompi e não operei, e jogo futebol americano. Depois ele foi para o Pittsburgh, foi bicampeão, e ele nunca teve LCA, e nunca operou LCA. Mas o cara era forte pra caramba, né? Eu em Pittsburgh cheguei a ver os jogadores de futebol americano, os caras são de outro tamanho, né? Uma coisa gigantesca, assim, são muito fortes. Então, o Hines Ward jogou, foi bicampeão sem LCA. Mas, assim, geralmente o LCA em atleta de futebol americano não se opera. Esse foi o caso à parte, que ele já vinha de criança, não tinha jogado, ele falou: não, vou operar. Jogou college, foi profissional, foi bicampeão profissional e nunca operou LCA. Mas essa é uma exceção à regra, por isso que essa história é contada em todos os congressos, mas não é a realidade. Geralmente, quando é um paciente jovem ativo, você rompe o LCA, você opera o LCA. Por que você opera o LCA? Fala aí, vamos ver. Para voltar à atividade precoce? E se ele voltar à atividade precoce com a lesão do LCA? Vai ter outras lesões, né? Ele vai ter outros sintomas, aí depois ele tem uma lesão em alça de pau do menisco, aí ele vai levando, o menisco se encaixa ali, ele vai levando, aí o menisco já era, ele faz uma automenissectomia, e aí começa a desenvolver um valo no joelho, e aí começa a desenvolver um valo no joelho, duplo valo, triplo valo, ele tem uma perna assim, começa com artrose severa, e algumas vezes a instabilidade até some, a artrose estabiliza a instabilidade. Então, assim, você opera o ligamento anterior para que ele não tenha lesões meniscais, lesões contrais, e logicamente que esteja estável para poder voltar à função esportiva. Então, pacientes ativos, principalmente jovens, estabilidade sintomática, lesões combinadas sem sombra de dúvida, e falha no tratamento conservador. Essa aqui é uma aula de biodocência e assim que está aqui. Falha no tratamento conservador. Então, fatores pré-cirúrgicos para desfecho. Você tem que procurar operar sempre com a extensão total do joelho. Aquele cara que está assim, depois se operar aquele cara assim, pós-operatório vai ser uma desgraça. Quando é estabelecido melhor, você vai fazer uma reabilitação para o operatório. Se tiver lesão meniscal, para o resultado. Se tiver cirurgia meniscal comitante, também são os resultados. Às vezes contrário, fatores psicológicos, às vezes assim, o cara mais medroso, inseguro, ele tem mais chance de desenvolver uma microfibrose, ele perde a massa muscular, ele não se mexe, mas ele tem dor, ele não consegue voltar tão cedo. Então, o fator psicológico, o tabagismo também é ruim, baixo nível de educação também. Então, são fatores que vocês têm que analisar, né? E eu operei recentemente um cara com lesão crônica. E já não tinha mais menisco, ele fez uma automenissectomia. Já tinha uma lesão condral, até operei a lesão condral dele e o ligamento. Pô, eu posso operar
ele está bem, com 3 meses pós-operatório, mas ele veio falar, pô, mas por que eu tenho esse termo reticular? Eu tenho que estar tudo certo com a cirurgia. Eu falei, olha, essa cirurgia está tudo certo. Só poderia ter operado ela uns 15, 20 anos atrás, né? 15, 20 anos atrás seria melhor, você não teria esse resultado. Então, ele já não tinha mais menisco, já tinha uma lesão condral, então o resultado é o outro daquele que se opera agudamente. Então é isso, o objetivo da redução é estabilizar o joelho, restaurar as funções normais, melhorar a prática física e evitar as necessidades contadas de osteoartrose avançada. Bom? Aí é o seguinte, vamos operar. Tem as técnicas isométricas, sequência isométrica e funcionatômicas. E os tendões que a gente pode usar. Tá bom? Vocês sabem a diferença entre isométrica e anatômica? Angulação, o freio para você deixa mais às 11 horas no joelho direito, o relógio, imagina um relógio no tricônio, o isométrico deixa às 11 horas no joelho direito, a 1 hora no joelho esquerdo. E a anatômica você coloca naquela parede bifurcada para você escrever o caminho. Né? E aí você pode usar vários tendões, e aí a gente pode discutir depois sobre o tendão. O conceito isométrico, na realidade, veio do seguinte. Esse estudo aqui, na verdade, é técnica transtibial, né? A gente acabava fazendo ele, fazia rapidinho aqui, cruzava e fazia, e o importante era fazer rápido. Eu fiz em 25 minutos o ligamento, fiz em. Sou bom pra caramba. E você fazia ele vertical, você metia uma broca, afastava, encher, e aí você acabava, né? Mas essa é a isométrica. E até mesmo assim, qual que foi o conceito do isométrico? Além de ter verticalizado o risco de impacto no teto angular, esses são os efeitos, mas o princípio do conceito isométrico foi que colocando aqui nesse ponto 3, que era as 11 horas no relógio, e a 1 hora no joelho direito e a 1 hora no joelho esquerdo, o ligamento ele não sofria tensão durante a flexão-extensão. Então ele ficava mais isométrico. Então você, fazendo a técnica isométrica, o ligamento ele fica lá inteirinho, no mesmo grau de tensão. E foi usado durante muito tempo, até hoje é muito usado, a técnica que funciona muito bem. Mas ela também falha, e começou a ter problemas de falha, né? Uma falha um pouco maior, que a anatômica, e começou a mudar o conceito anatômico. O anatômico, olha, isso aqui em 2005, a capa do GMDS em 2005, mostrando a técnica isométrica. Isso aqui é o Lewis Marshall, que era também, isso que era aqui, como eu científico, foi no Hospital for Special Surgery. E aqui também é no Hospital for Special Surgery, Lewis Marshall, mostrando que o ligamento tinha essa função anatômica, ele não é isométrico por natureza. Então, ele não é isométrico por natureza, não faria sentido fazer uma técnica isométrica. E sim uma técnica mais anatômica. A angulação, como você falou, o LCA normal tem essa angulação, o isométrico fica mais vertical, o anatômico você tenta buscar essa angulação aqui. E aí tem vários estudos tentando mostrar que até tantos estudos em cadáver, biomecânicos, como estudos clínicos, tentando mostrar que a técnica anatômica, mostrando que a técnica anatômica ela é melhor que a técnica isométrica, que gera uma menor instabilidade e um menor pivot shift, tanto em cadáveres. Esse aqui foi um estudo que nós fizemos mostrando a parte de cicatrização do enxerto do osso. Quanto mais anatômico, melhor a biologia de cicatrização, foi um estudo em cabras. E aqui é um outro estudo mostrando que a técnica anatômica é o seguinte: quanto a área de contato fibrotibial, o isométrico tinha menor área de contato fibrotibial entre 15 e 30 graus, justamente onde a banda posto-lateral acaba agindo. Né? O isométrico você acaba tendo pouco da banda posto-lateral. Ela tem uma menor área de contato. Isso aqui seria o normal, essa área de contato. Isso aqui é do isométrico. Isso aqui é a técnica anatômica. A técnica anatômica fica mais próximo do normal. Isso aqui é o isométrico. Se você tem uma menor área de contato, o que acontece com a pressão? Tinha uma propaganda quando eu era criança, um elefante ele ficava em as patas do Fusca, assim, para mostrar quanto o Fusca era
salto alto fura, porque o salto alto, a pressão, porque quanto menor a área de contato, maior a pressão. E aí, esse filme aqui mostrava a pressão, você vê que aumentava muito a pressão no isométrico, enquanto em 15 graus de pressão, enquanto o relator ficava mais próximo do normal. Então, são vários estudos que foram feitos, estudos clínicos também, mostrando que o anatômico leva o melhor resultado para o isométrico. E houve uma mudança, né, de quando eu era presidente para o dia de hoje. Quanto ao enxerto, vou ficar até amanhã aqui discutindo qual que é melhor, qual que é pior, todos têm vantagens e desvantagens. O tendão flexor, ele tem uma menor mobilidade, ele tem um enxerto longo, ele é versátil de espessura. Eu hoje dobro ele 5, 6 vezes, fico com um enxerto mais grosso, 9, 10 milímetros, mas ele perde a força de flexão e tem uma integração mais lenta. O patelar ele tem uma osteointegração, dá a sensação de dar uma melhor estabilidade mais precoce do osso do osso, mas ele tem uma dor anterior, é uma técnica mais difícil para quem está começando aí. Você tem que encerrar o osso, tirar o tendão flexor, é muito mais fácil tirar o tendão patelar. Mas a dor anterior é realmente uma coisa muito chata no tendão patelar, e principalmente a longo prazo. Mas não tem diferença assim, tão evidentes na literatura. Tá? É desfavorável o tendão patelar na dor anterior, como também é desfavorável flexores falharam mais que patelar, a diferença pequena. E tem o tendão quadriceps, que a gente vem usando mais, parece um enxerto promissor, dá uma boa estabilidade, parece dar um pouco menos de morbidade, mas eu ainda não troquei o flexor pelo quadríceps, depois eu trazer o Eduardo Júlio. Mas é um bom tendão. Também perde a força no começo da respiração, você não consegue estender a perna, mas ele é um bom tendão. Tem o enxerto de cadáver, mas o enxerto de cadáver é a taxa de ruptura, ele ainda falha mais que os outros. Tanto que muitos serviços às vezes deixou de usar o enxerto de cadáver, usa em multiligamentos, em várias lesões. Tá? Eu acho que eu queria descrever aqui uma técnica, né? A gente está fazendo um portal lateral mais alto, portal ideal, um portal acessório, vocês vão tiver, mas eu vou, acho que devido ao tempo, aqui é uma técnica anatômica, um tendão flexor, e a gente, passando aí, aqui eu tento identificar a raiz anterior do menisco lateral, aí eu vejo que faz os pins, está tudo bem, às vezes eu mensuro o tamanho aqui, porque esse vídeo é um pouquinho longo, e já são 9:03, né? Mas enfim, é uma técnica anatômica, tá? Com tendão flexor. Hoje eu faço tendão flexor quinto ou sexto, não sei que seja um cara muito grande, que tem um enxerto 9, um 4, aí eu posso deixar 9 mesmo. Mas senão eu não deixo muito abaixo de 8. Tá? Eu também tenho que tomar cuidado para deixar um 12, que daí também pode ser muito enxerto também. E o objetivo da reabilitação, como eu quadro alto, com força, controle motor, exercício esportivo e o retorno ao esporte. Geralmente são atletas que vão plantear e querem voltar ao esporte. Né? E se não é atleta, tem estabilidade grande, você tem que ter, pelo menos dar a estabilidade. Eu acho que a reconstrução extra-articular, a gente pode discutir, não sei se vocês estão fazendo aqui. E aí fica, faz uma revisão, faz um diagnóstico exclusivo, alto risco. Quando se faz o famoso Lenner modificado, eu acho que assim, é uma discussão boa e hoje aparece muito como uma opção para casos de revisões e talvez até seja assim, revisão, quando fala assim, seja uma boa opção sim, você dá um reforço, mas a gente não pode tentar deixar de esquecer o fator causal, né? Porque muitas vezes você tem uma anatomia óssea diferente, você vai reconstruir com uma lateral e vai falhar. Já operei algumas reconstruções de anterolateral, já fiz revisões e reconstruções de ligamento anterior com anterolateral. E algumas, não foram uma não, porque muita gente vai fazendo, falha, e daí procura quem não faz. Para fazer a revisão, faz com quem não faz anterolateral. Aí eu acabo operando mais as revisões do anterolateral.
Mas é isso, a reconstrução lateral ainda tem um risco, né? Eu conheci um alemão, Jürgen Eichhorn, não sei se vocês conhecem o Jürgen Eichhorn. Ele fez muito, se faz hoje, né? O Lemer fez muita reconstrução agora do ângulo lateral, mas reconstrução extra-articular lateral com LCA. Em 2006, quando eu publiquei o trabalho do feto, ele veio falar comigo e tal, aí ele falou assim, que ele fazia de uma banda técnica anatômica há muitos anos. Uma banda só anatômica há muitos anos. Que ele estava feliz com o nosso trabalho porque mostrava que ele estava certo, fazia muito tempo isso. E ele parou de fazer a reconstrução extra-articular e o LCA porque ele tinha, ao longo prazo, parece que é ótimo, mas a longo prazo, como eu moro numa cidade da Alemanha e todo mundo passa sempre comigo, eu tenho visto artrose no compartimento lateral e isso eu mudei minha técnica e depois o número de artrose no compartimento lateral que eu fiz. Enfim. Aí, eu acho que ainda falta evidências para recomendar os procedimentos de reconstrução extra-articular e tem rotina, tá? Se for fazer um crochê explosivo, um eslobo tibial, acho que é uma boa, mas de rotina, como muita gente faz, eu acho que é um pouco exagero. Acho que tem medidas de avaliação pós-operatória, como questionários, testes cinéticos, um pouco teste que você coloca uma perna só. Isso é muito importante na avaliação pós-operatória, perna só operada. Você tem que ver se o paciente fica bom a longo prazo. Se for numa cidade de porte médio, esse cara vai voltar para você para sempre. Não adianta você operar, vai ter que seguir. E aí é o que o Jürgen Eichhorn falou. Eu comecei com artrose no compartimento lateral, eu encontro esse cara no banco, no restaurante, não sei aonde, então eu deixei de fazer. E a mesma coisa, né? Você vai encontrar os seus pacientes por aí. Então, segui-los, seja com questionários, seja com testes cinéticos ou pop testes, e você ter medidas de desfecho a longo prazo, retorno ao esporte e prevenção de osteoartrose é importante. Você opera e depois você nem sabe o que aconteceu. E aqui são algumas questões, lixo, HDC, tá? E assim, os resultados do LCA, eles têm bons resultados, 69,95% bons resultados. 69 não é tão bom, mas a grande maioria está em 95% de bons resultados. É lógico que tem falências, né? E o uso de cinésio não peça de força. E aqui assim, o voo testa, você dá um salto para um lado, um salto para o outro, dá vários saltos com uma perna operada. É difícil fazer isso, eu que não teria a perna, tenho dificuldade de fazer. O retorno ao esporte, né? Eu acho que assim, são 12 semanas para começar a correr, mais 9 meses para esporte ocupacional. Eu participei uma vez, esse filho estava lá numa banca internacional lá e estava na ponta, tinha gente sentada lá aqui. E na época a gente falava que voltava em 6 meses. E aí, Brasil, quando que volta? Obrigado, eu falei, 6 meses. Isso todo mundo assim para mim. Passei uma vergonha lá, e começou a falar, não, 9 meses. Aí o cara falou assim, olha, eu espero um ano para voltar. E foi, 9 meses, 1 ano, 15 meses, o chinês falou assim, 2 anos. 2 anos, eu quero deixar para o cara 2 anos, você pega até a volta antes. Mas o nível bom, só em 2 anos. E a gente vê realmente que o cara opera um jogador profissional assim, tem lesão muscular, tem um monte de coisa, depois ele dá uma imunidade. Difícil voltar, que nem o Bruno Henrique lá do Flamengo já voltou jogando bola também. É difícil, geralmente não volta ao mesmo nível. Pode depender da idade, né? Mais jovem, melhor, mas enfim. Então, a força de quadríceps acontece em 10% quando ele voltar. Tem que estar bem nos home testes nas escalas funcionais. E aí você procura, né, o desfecho paciente, que é o retorno ao esporte e a prevenção da osteoartrose. Você conseguir isso aqui, tem sucesso. Mesmo assim, você vai ter mudanças degenerativas a longo prazo. Depois de 7, 8, 10, 14 anos, você
Você começa a ver no consultório pessoas com queixas de dor no joelho, com artrose inicial no joelho, mesmo sem ter operado o ligamento anterior. E é mais comum o compartimento medial. Quando você faz o outro lateral, você começa a ver no lateral. E é isso, assim, mas ao mesmo nível competitivo, mesmo, ó, 33% e 44%. Ao mesmo nível. Voltar aos esportes volta, ao mesmo nível é mais difícil. A gente tem que ver complicações, como falência da revolução. Na verdade, ela pode ser traumática, ela pode ser neurotécnica, ela pode ser biológica, e pode ser a combinação delas. Né? Então, acho que ela pode ser traumática, ela pode ser neurotécnica, ela pode ser biológica, ou a junção delas. Qual que é mais comum? Traumática. Erro de técnica depois. Então, assim, qual que é mais comum além de ser um novo trauma? Túnel errado. Colocou o túnel no lugar errado. Qual o posicionamento do túnel? E aí, o posicionamento do túnel está aí. Né? Se você coloca, olha lá, se colocou o túnel muito em cima, você acaba colocando, dando um ritmo aqui. Se você colocou ele vertical, você pode ter instabilidade. E você pode perder a amplitude articular. Enfim, por isso que o túnel tem que ser bem posicionado. Complicações, não tem infecção, 0,1 a 1,7%. 1,7% é bem exagerado. Né? Assim, as infecções ortopédicas geralmente vão de 0,3% a 0,4%. E 0,1% nos meus pacientes, como banho de clorexidina 3 dias antes, ele vai operar no sábado. Quarta, quinta e sexta, ele lava o corpo com clorexidina e capricha no joelho. E eu, graças a Deus, não tive infecção. Tive uma no começo de carreira só e não está mais sendo. A artrofibrose também, né, que é mais complicada. Também tive uma artrofibrose também um amigo meu de infância. Escolher, também um amigo de infância. Agora tem aquelas artrofiboses de saia, né? O ciclo que se forma, às vezes a pessoa não estende totalmente a perna. Você tem que fazer uma artroscopia para ir lá e tirar o ponto do ligamento anterior. Está vendo os ciclos já? Está vendo os ciclos? Está vendo? Os ciclos é o seguinte: onde tem a base canciada, você rompe, você tira e coloca o enxerto. Ali forma uma fibrose, eu acho que a tentativa de cicatrizar, forma uma fibrose ali, forma uma massinha ali, um bolinho, aí o cara não consegue esticar o joelho. Você estica, mas tem dor. Tem dor a extensão do joelho. É o ciclo, é o ligamento cruzado anterior, aí você faz a ressonância, áreas de artrofibrose na região do tercônio, na verdade é um ciclo. Alguns descrevem como ciclos. Aí você vai ter os ciclos e volta. E aí eu acho que assim, a prevenção é importante, né? Esse serviço eu vejo aí agora pela internet, São Paulo, o cara foi bem de Salão, eu estava me acompanhando deles. E nossa senhora, na minha época a gente não treinava muito, você treinava agosto e era uma pandemia de lesão, porque não tinha aquela coisa de fazer o básico, né? de fazer a prevenção, de fazer como tem que ser feito. Né? Então a prevenção é aquela coisinha chata de vir para cá no plano, agora salta com a perna certa. Né? A gente jogava treinar em agosto, jogava em setembro. Os caras saltavam naquele assim, ó. Pedindo para o você tem que saltar e parar. Isso são coisas que você faz em treinos preventivos. Né? Se você só chega lá, não está profissional, eu gosto que o pessoal treina direitinho, mas assim, tem que treinar direitinho e treinar as prevenções que são exercícios dos treinos mesmo. Então, acho que assim, talvez no futuro, né, pode usar a Big Data, fazer uma cirurgia mais personalizada. Ter um enxerto sintético que possa ser do seu tamanho. Acho que cirurgia robótica já é uma realidade, né? Com a próxima do joelho e quadril. Cirurgia tem que ser robótica, mas já é uma realidade. Talvez para o ligamento anterior também possa no futuro. Então, eu acho que os dispositivos técnicos sempre foi, sempre teve novos dispositivos cirúrgicos, mas eu acho que os dispositivos cirúrgicos hoje, os implantes, são menos importantes. Talvez a mais a cicatrização do enxerto ou um enxerto sintético, e talvez compreender melhor essas falências, né, o porquê falha e tentar endereçar o porquê falha. Mas então, em conclusão, a anatomia da bem descrita, vários fatores de risco são descritos, precisamos entender melhor as fatores associados
associados com aumento da estabilidade do pós-lesão do LCA. A cirurgia do LCA traz bom retorno da função do joelho com bons resultados funcionais. Resultados do retorno do esporte ainda precisam ser melhorados. A progressão para a osteoartrose ainda acontece. Ainda acontece. Essa é uma realidade. 15 anos, eu tenho uma mulher pedindo um laudo para tirar carta eu voltei dos Estados Unidos uns 15 anos atrás e hoje ela tem uma dor, já tem lesão em menisco, não tem nada, mas ela está desenvolvendo uma artrose no joelho operado, talvez no outro joelho também, mas no operado aparece mais precocemente. E a prevenção é um caminho seguro. Eu corri pelo outro assunto, queria ficar no tempo, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vocês vão pegar que eu passei rápido, eu sei que vocês estão cheios de dúvidas, por favor. Vamos lá, os alunos então, aqui eu já vi que não vai sair nada, tem que pegar eles no PS lá. Bom, gente, acho que é isso, eu acho que assim, são fases diferentes aqui da vida, né? Eu vejo meus professores aqui, e vejo eles lá, eles aqui, eu passei, não por todas elas, ainda quem sou eu para chegar no Toledo, o Celso, o Samonte, o Júlio, ainda estou aquém deles, mas já passei por essas fases e elas são muito gratificantes. Aproveito, eu acho que aquela fase é muito boa, aproveito ao máximo, mas deixa de estudar, preciso enfrentar uma residência. Aqui a vida já mudou, né? Aqui é a hora do vamos ver, que isso vai fazer a diferença para você no futuro. E nunca para, né? A vida é meio dinâmica, não parem nunca, mais fácil com o coração que tudo dá certo. Fala, Júlio. Bem, eu queria entregar o certificado para o professor Mário Ferreira, mas ele é assim mesmo, para quem não conhece toda a modéstia. O Marinho nosso formou aqui, foi fazer o 7, depois ficou só 4 anos em Pittsburgh, com o Dr. Fred Fuller. Por sinal, foi ele que me apresentou o Fred Fuller, ele deu tudo bem para ele, eu apresentei o Fred Fuller, eu devo a ele. Publicou inúmeros trabalhos, é livro docente para a Escola Paulista de Medicina, é o chefe do departamento, coordenador cirúrgico do Hospital Norte, é assim, chefe da pesquisa, ele quer chegar no nível da gente, mas ele tem o melhor currículo do Brasil, e fechado de publicações. Mas quer chegar no nível da gente, tem que correr muito para chegar no nível da gente. Uma satisfação, mas... Obrigado. Eu agradeço. Tive bons professores, né? Então eu só sigo o que eu aprendi só e vamos trabalhando, eu agradeço e tudo isso eu sei, né? Eu tenho aí essa trajetória que o Júlio falou aí, o gosto. Foi porque tudo começou aqui no Plasmos, nessa sala. Então eu agradeço a todos mais uma vez, obrigado. Até esquecemos, né, que o trabalho do Antônio Pedro do FET foi o melhor trabalho do Congresso Americano, ganhou prêmio. Eu lembro da história que você me contou. Passou o tempo da inscrição desse trabalho, ele passou o tempo da inscrição do trabalho e ele foi mostrar o Fred Fuller. De repente ele prestou atenção nos dias, depois chamou, já que era acabado do tempo de inscrição, teve que brigar para pôr o trabalho para ser publicado, ganhou o prêmio melhor trabalho do Congresso Americano. É fácil fazer isso, tá? Por isso que ele ainda vai chegar aqui. É muito fácil fazer isso. Parabéns, Mário. Histórias tem um monte aí. Depois outro dia a gente volta com mais calma, né? Eu vou voltar um jantar aí. Obrigado, professor. Obrigado a todos.